até vi que alguém comentou aqui sobre escolher reencarnar, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse planejamento reencarnatório. Como é que funciona isso? Então, antes da gente nascer e a gente viver essas dores todas, esses sofrimentos, essas dificuldades, tudo aquilo foi planejado por nós mesmos, então, antes de nascer, é isso? Essa que é o conceito? Você diz planejado sofrer? Exato. Na verdade, não exatamente o planejamento do sofrer. Uhum. Mas quando a gente está aqui, a gente não pode, nós temos leis espirituais muito específicas, e uma das leis muito específicas é que você não pode ultrapassar a barreira do outro. Então, assim, a partir do momento que eu lesiono o outro, que eu causo dor no outro, eu fico com um débito. Tá. E aí eu preciso sanar esse débito. E aí, isso é uma dor no outro. Então, eu preciso resolver isso. Eu causo, o tal do karma, né? Eu causo um desequilíbrio. O karma é um desequilíbrio. Então, se eu causo desequilíbrio, eu vou precisar voltar para reequilibrar isso. E aí, para reequilibrar, dói. Porque eu vou precisar entender isso. Esse é o ponto que as pessoas não entendem. Então, o desequilíbrio, ele precisa ser reequilibrado. Tá, mas então você está falando que não é toda a dor que é karma? Ou toda a dor é karma? Não é toda dor que é karma, necessariamente. Muitas vezes você está porque assim, a dor é um conceito, né, na verdade. Então, muitas vezes você está criando uma dor que é só sua. Aí não é um karma. Tá, mas essa dor que seria só minha, ela vem do meu planejamento reencarnatório? De onde Se a gente falar de dor em si, pode ser um significado que você está dando, aí você está sofrendo por algo que é seu. É um significado que você está dando. Aí você tem que mudar esse significado, você mudando esse significado acaba a dor. Né? Então, se eu enxergo uma coisa de uma determinada forma, eu dou esse peso para aquilo, eu enxergo dessa forma e vou sentir essa dor. Se eu enxergo de outra forma, aquilo para de ter aquele peso, eu enxergo de outra forma, eu não sinto aquela dor. Agora, em termos karmáticos, eu posso entender de outra forma. Que... tá falando com ele. Eu posso entender o seguinte, que o karma, se eu cometi um erro com alguém, eu vou precisar resolver isso. E aí eu vou precisar fazer esse equilíbrio acontecer. Se eu faço esse equilíbrio acontecer, eu sano isso. Então, eu posso não sentir tanta dor se eu consigo compreender isso. Esse é o ponto. Entende? Então, por exemplo, você fez uma coisa muito ruim lá na outra vida e aí você veio com um super karma. Então, você veio, por exemplo, com uma deficiência. E você compreende o que você fez na outra vida. Você pode olhar para aquilo, entender aquilo, ganhar uma resiliência e não ter mais dor. Tem muita gente assim. Por exemplo, tem pessoas que têm histórias lindas de resiliência. Que você olha a pessoa, por exemplo, sem um braço, sem uma perna, ela consegue compreender o que aconteceu e ela não sofre com aquilo. Por quê? Porque ela compreendeu que aquilo tinha relação com uma coisa que ela mesma provocou. Então, ela aceita aquilo completamente. E a partir do momento que ela aceita aquilo, ela não tem mais a dor. Mas ela sabe que aquilo lá é um resgate, ela está pagando, mas sem dor. Entendeu? Nesse sentido, aí não tem dor. Então, a gente sente dor quando a gente não aceita. A partir do momento que eu aceito, acaba a dor. Mas não significa que acaba o problema. Então, isso é muito legal de compreender, porque a partir do momento em que eu aceito, eu ganho essa resiliência, eu não vou mais sentir dor. Tá, tem um comentário que deixaram aqui que é o seguinte... Mas, e se eu causei dor sem a intenção de causar essa dor para outra pessoa, ainda assim gera karma? Então, aí tem um ponto bastante importante. Depende do nível, quando você fez isso, depende do seu nível de consciência. Então, vamos lá. Se você causou essa dor para alguém e você tinha zero consciência disso, o seu nível de karma é menor do que uma pessoa que
teria a consciência disso. Então, vamos pegar o exemplo, você e o guru. O guru sabe que ele não deveria fazer tal coisa. E você não sabe, vocês fazem a mesma coisa. O nível de karma é diferente. Entende? Isso é muito interessante. Vocês não vão pagar na mesma moeda. Porque ele fez de propósito, você não fez de propósito. O retorno, a intenção faz toda a diferença. Eu, há alguns anos atrás, na verdade, o primeiro livro que eu ia escrever, que eu não escrevi ainda, um dia eu estava no carro e o meu mentor falou assim, você vai escrever um livro sobre justiça. Eu, oi? Né? Eu falei, não, sobre justiça. E aí ele começou a me falar sobre justiça divina. Até hoje eu não escrevi esse livro. Eu escrevi depois 6 livros. E ele ainda falou, e aí ele foi me explicando justamente sobre isso, Alê. E ele foi me explicando que esse peso e essa medida não é igual. Não é igual. É justamente isso. Que quando uma pessoa ela tem consciência, o peso é totalmente diferente. E uma coisa que ele explicou que eu achei fantástico. Quando você sabe muito bem, o retorno ele é muito rápido. Então, vamos supor, se eu sei que eu não devo fazer uma coisa, eu tenho muita consciência, o retorno ele é imediato. Se eu sei que eu não devo fazer e eu faço, eu atropeço ali. Por exemplo, vou pegar um exemplo polêmico. Políticos, tá? Então, o político que ele não tem consciência, ele acha na cabeça dele que ele tá fazendo um monte de coisa que ninguém tá vendo, tal, e tudo mais. A gente que olha a situação, a gente fala, poxa, é injusto, né? Nada acontece com ele. Ele não tem consciência. Só que daí, na outra vida, ele vai vir muito lascado. Entende? Agora, vamos supor que seja eu. Eu tenho essa consciência. Eu me meto, por exemplo, na política e falei, eu sei que eu não deveria. É nessa vida mesmo que vem. Se bobear no mesmo ano, no mesmo mês, vai acontecer uma coisa ali bem grave que vai me mostrar. Entende? Uhum. Então, quanto mais consciência uma pessoa tem, mais esse retorno é rápido. Quanto menos consciência uma pessoa tem, mais demora esse retorno. Por isso que parece que a justiça divina é injusta. Mas só parece. Então, tem uma frase que diz que a justiça divina tarda, mas não falha. Tá, falando então de karma de vidas passadas, que eu sei que é uma especialidade sua, né? As vidas passadas, a gente não consegue acessar de forma clara o que aconteceu. Então, por exemplo, o guru. O guru, ele era um imperador romano. E aí ele mandou ali sacrificar milhares de súditos ali do reino, uma coisa terrível. E aí ele veio agora para pagar esse karma, só que ele não sabe disso. Como é que você paga um karma que você não sabe? Ou como é que você zera um karma que você não sabe que você tem de dívida na sua linhagem, na sua história? Então, mas esse tipo de karma vamos supor, nesse caso, ele viria pagando há muitas vidas. Não vem de uma vez, assim. Vem há muitas vidas. Vem lapidando há muitas vidas. Digamos um karma catastrófico, assim, apocalíptico. Vem lapidando há muitas vidas. Tá, se for um karma só ruim, tipo, o guru me esfaqueou na vida passada. E aí hoje ele veio aqui para me resgatar. Aí provavelmente ele vem como alguém na família. Vem com uma mãe, um pai, que você vai ter que lidar e vai ter que aguentar, entende? Aquelas pessoas que você tem que engolir. Vem geralmente assim. Tá, mas ó, vamos lá, essa pergunta é bem interessante. As pessoas gostam desse tipo. E tem muitos casos assim. Tá, eu vi uma outra pergunta aqui que é o seguinte: como é que a gente sabe se a gente tem um karma para pagar? Se a gente tem uma dívida de karma nessa vida? Geralmente são as pessoas que a gente tem muita encrenca, muita dificuldade. Tá, isso a gente está falando de relacionamentos. De relacionamentos. Ou, por exemplo, quando você vem com um karma clássico, por exemplo, que é muito fácil de ver. Pessoas que têm deficiências, isso é karma que a pessoa teve numa vida passada. Ela meteu, com certeza, os pés pelas mãos numa vida passada, ou ela tirou a própria vida. Outro karma clássico, a pessoa que vem em condições muito precárias, por exemplo, financeiramente. A feiura é um karma também. Ixi, Maria, guru.
Não, o Guru, agora ele ficou bonito. Mas o Guru sofreu muito. Ai, vocês então ser feio é um karma. Você acha isso, Guru? A beleza é um mérito, gente. Vamos pensar junto. Espiritual? A beleza abre portas. Vocês concordam com uma pessoa bonita? Ela tem mais facilidade? Em vários sentidos. Sim. Isso até na natureza, né? Sim. Quando você vê um bicho bonito, ele se sobressai pelos outros. Sim. Isso nem questão de achar bonito ou feio. Gente, mas é verdade. Uma pessoa que é feia, que nasce com condições precárias, ela tem mais dificuldade. Vai fazer uma entrevista de emprego. É um fato. Sim. Tá, mas a gente brinca, mas é um fato. Então, aí vamos lá. Uma pessoa que é bonita e aí mete os pés pelas mãos. Usa de forma errada. Na próxima vida vem feia. Uma pessoa que tem dinheiro e não usa o dinheiro de forma adequada, usa o dinheiro de uma forma com muita soberba, não distribui o dinheiro de forma adequada, né? Guarda o dinheiro, é muito fútil. Na próxima vida vem com problema com dinheiro. Vem pobre, muito pobre, vem bem numa situação de muita escassez para poder dar valor, para poder entender o outro lado. Jogaram uma polêmica aqui, ó. Estão falando que Chico Xavier não era bonito. Será? Ai, gente. Não sei. Será que não era? Todo mundo via uma beleza. Muito bonito, ele era muito só via um luz. Ele era uma alma muito bonita. Não é verdade? Ele era uma alma muito bonita. É que o bonito e feio é muito relativo também, né? O que eu trouxe esse tema, mas assim, vocês entenderam. O chat aqui está em polvorosa, Guru. O feio e bonito é relativo, concordo? O que é bonito para um não é bonito para o outro. Mas esse é um terreno ardiloso. Isso, exatamente, muito ardiloso. Mas o que eu estou trazendo aqui para vocês é uma informação mesmo. Vocês concordam que uma pessoa que ela tem uma aparência melhorada em vários sentidos, ela vai ter mais facilidade. É um fato. Ou não? Não, é verdade. É um fato. Sim, mas também a beleza ela gera um preconceito imediato, uma reatividade. Também, né? dependendo também. Digamos que a beleza da pessoa faz com que ela não passe despercebida, tanto para o mal quanto para o bem. Sim. Porque a beleza pode atrair pessoas, mas também pode gerar essa própria rejeição. Sim. Né? Então dependendo de onde a pessoa nascer, dependendo da situação, atrapalha até. Se você pegar um grande cientista, se for um homem ou uma mulher muito bonita, vai ter problema. Vai ter, exatamente. Então você vai lá em Harvard, aí aparece uma mulher muito bonita. Fala aí uma do cinema que é bonita, qualquer uma aí que se vê na tua cabeça. Angelina Jolie. Tá bom, que seja. Ou Brad Pitt, pegamos os casos mais clássicos possíveis. Se você vai lá em Harvard e tá a Angelina Jolie dando uma palestra sobre física nuclear, aí ela é bonita, você vai falar... Exatamente, concordo. Não vai sair nada daí, o preconceito já vem Exatamente. Carregado já. O pré-conceito, a própria palavra diz, é um conceito anterior. Então, a pessoa cria um conceito de que tal coisa é já de uma determinada forma. Mas, assim, esse é um ponto. Então, assim, a pergunta foi, né, como a gente sabe que é um karma. Então, tem coisas que, assim, só de a gente observar, a gente já sabe que a pessoa meteu os pés pelas mãos. Agora, eu costumo falar um monte de coisas assim do tipo, não generalizem. A gente não pode achar que todas as pessoas com deficiência tiveram um problema assim. Às vezes, uma pessoa, por amor, ela vem numa situação assim para ensinar os pais numa situação. Por exemplo, uma criança com câncer, às vezes ela adoece. Aí você pode achar que ela teve ela está pagando um karma. Não. Às vezes uma criança com câncer, ela adoece por amor, para ensinar um pai, uma mãe, uma avó, alguém ali a passar por uma situação. Nem sempre a criança tinha um problema, um karma. Às vezes o karma é uma outra situação. Então a gente não pode generalizar. E aí que é difícil de saber, que eu até estava vendo o chat. Cada caso é um caso. Como que a gente vai saber em relação assim? Teve uma moça que escreveu aqui, meu pai me abandonou, tá? Eu posso trazer isso como um karma ou simplesmente o pai foi um cara
vagabundo lá e nem sempre é um sumiu. karma, nem sempre é um karma. Às vezes, por exemplo, você falou antes, né, de planejamento reencarnatório. Às vezes, o planejado era aquele pai cuidar, mas chegou aquele desviou. Que não tinha nada a ver. Desviou a rota, não tinha nada a ver. Desviou a rota porque teve má influência, porque desistiu, porque por vários motivos ele pode ter desviado a rota. Porque tem não gente necessariamente que é um karma. joga tudo pro karma, E né? não é, exatamente. Que é muleta também. A pessoa fala, eu não me dou bem porque é meu karma, eu vou ser pobre mesmo e não tá é, bem, não é. não sei o quê. E não é. Mas como que a gente consegue descobrir isso? Você tem que conversar com os espíritos, com os mentores? Eu pergunto para os mentores espirituais. Você pode fazer... Cris, né? As pessoas perguntam para os mentores na consulta ou as pessoas aprendem a fazer isso lá no meu treinamento, que é o Jornadas da Fênix. Então, a própria pessoa aprende a acessar os mentores e fazer as próprias perguntas. É um treinamento muito bonito. As pessoas aprendem a ter as próprias respostas, né? Porque eu sempre falo que o bonito é isso, é a pessoa aprender a ter as próprias respostas, não ficar dependente de ninguém, né? De fazer perguntas para nenhum espiritualista. Tá. Então, mas são os mentores espirituais que respondem. Eles sabem do nosso plano reencarnatório.